Boa tarde a todos. Essa é mais uma edição do Cidadão em Pauta. Estamos aqui com Silvana Caldas. Ela é chefe de cartório da 14ª Zona Eleitoral. Silvana, mais uma vez, a Ascom, a Assessoria de Comunicação do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, agradece muito a sua participação, que é uma colaboradora aqui da Ascom. Boa tarde. Silvana, o nosso tema de hoje são as multas eleitorais, né? Como o eleitor faz para consultar a existência de pendências com a Justiça Eleitoral? O eleitor ele deve acessar o site do TRE Bahia e na opção lá eleitor tem alguns serviços disponíveis para o eleitor, né? Um deles é a consulta de débitos, a consulta da situação eleitoral. Quando o eleitor coloca os dados dele, vai aparecer se ele tem alguma multa pendente ou não. Ele pode também tirar essa dúvida até para o próprio aplicativo título ao tentar emitir uma certidão de quitação, porque quando o eleitor ele tem uma multa, a certidão de quitação ela não é emitida pelo aplicativo. O aplicativo avisa que o eleitor deve procurar a Justiça Eleitoral, então é outro indicativo de que há alguma pendência no cadastro. Uhum. Sabemos que há esse efeito suspensivo das penalidades para o eleitor que não votou em 2020. Mas existem outros tipos de multas, né, Silvana, no cadastro do eleitor. Quais são elas? Sim, né? O eleitor tem que verificar também se tem alguma pendência de eleições passadas, né? Até porque o título ele só é cancelado se a pessoa fica 3 eleições seguidas sem votar nem justificar. Mas, por exemplo, se a ausência às urnas forem ausências alternadas, o título continua regular, mas as multas estão lá. Então, é bom verificar se ele não tem até alguma multa de uma eleição anterior a 2020. E há aquelas situações também das multas eleitorais de outra natureza, que são de natureza processual. Aí, geralmente, é quando o eleitor, por exemplo, ele foi candidato em alguma eleição, ele pode ter sofrido, nesse processo eleitoral pelo qual ele concorreu, alguma penalidade, né, seja por propaganda eleitoral irregular, algum outro tipo de notificação. Aí é menos comum, porque geralmente atinge eleitores que estão envolvidos também com campanhas políticas, são candidatos ou candidatos eleitos. Mas é sempre bom verificar se você não tem alguma pendência de uma eleição passada, eleição de 2018, 2016, por aí vai. Silvana, cada turno é contado como uma eleição, não é assim? Exatamente. Né? Por exemplo, eleições que tivemos 2 turnos, eleições de 2018, né? O primeiro e o segundo turno são considerados pleitos separados. Então, não basta o eleitor comparecer para o primeiro turno e não ir para o segundo. Né? Ele tem que comparecer nos dois. Foi o que algumas pessoas também no passado, isso já faz algum tempo, né, achavam, por exemplo, que o referendo de 2005 não era obrigatório, e era obrigatório. Então, quem não foi votar também no referendo acabou incidindo em multa. Então, cada pleito é uma eleição, para a Justiça Eleitoral, é uma eleição separada. Então, é importante que o eleitor compareça ou, ao menos, justifique sua ausência em cada um dos turnos das eleições. Esse efeito suspensivo para quem não votou em 2020, caso perca esse período do efeito suspensivo e não houver anistia, essa multa vai voltar para o cadastro do eleitor. Ele tem que ficar atento a isso também, não é, Silvana? Sim, a multa por ausência às urnas é não justificada, claro, né? Nas eleições de 2020, Uhum. ela está suspensa por determinação do presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso. Mas, por enquanto, é apenas uma suspensão, até porque para anistiar a multa depende do Congresso Nacional, né? Tem uma legislação que torne a anistia para todos os brasileiros. Por conta do cenário da pandemia, que houve ano passado, infelizmente ainda estamos, é que a Justiça Eleitoral entendeu por bem suspender essa cobrança até uma decisão ulterior, até uma decisão mais à frente, se vai levar ou não essa anistia por parte do Congresso. Agora, é importante ressaltar que, se por acaso voltar a valer a incidência da multa 2020, aí o eleitor que não votou nem justificou deve procurar a Justiça Eleitoral através dos canais, né, de autoatendimento, seja pelo aplicativo do e-título, seja pelo site, para verificar essa pendência e quitar sua multa. Tá. Aí o eleitor entrou no site ou no e-título, no aplicativo, e descobriu que existe uma multa lá e houve outras multas, várias multas para pagar. Qual é o procedimento que ele deve fazer? O próprio site do TRE ele explica direitinho como o eleitor deve proceder, porque pelo próprio site, seguindo o passo a passo após a consulta, o eleitor consegue emitir a guia de recolhimento da União, a GRU,
né, que vai estar lá o valor das multas dele, o site já totaliza, e esse eleitor ele vai poder pagar essa guia ou no Banco do Brasil, seja na agência ou no aplicativo para quem é cliente do Banco do Brasil, ou através do agora a nova modalidade de pagamento de multas do Tesouro Nacional, que é o PagTesouro. E o PagTesouro também, no próprio site do TRE, tem um passo a passo de como utilizar o PagTesouro. Tudo para facilitar o pagamento das multas, né? E o eleitor não ter que sair de casa, por exemplo, até uma agência bancária para fazer o pagamento. Pronto. Depois de realizado o pagamento, com quanto tempo essa pendência é retirada do cadastro do eleitor? Olha, em média, leva de 7 a 15 dias. Eu falo em média porque o cadastro ele não é processado por nós, TRE Bahia. Né? O cadastro eleitoral ele passa por um processamento na central em Brasília. Então, depende, às vezes varia por conta da demanda, né? Da quantidade de eleitores que estão acessando o site e incidindo em multa. Se o eleitor tiver muita urgência nessa quitação dessa multa para conseguir uma certidão, porque está precisando dessa certidão para o seu trabalho, para uma viagem, para tirar o passaporte, para se matricular numa universidade pública, enfim, naquilo que ele precisar, ele pode entrar em contato com o cartório eleitoral, né, solicitando que seja processado mais rápido, informando a situação dele, para que seja processado mais rápido esse pagamento da multa. O eleitor ele pode mandar um e-mail para a zona dele, e se ele não souber, ele também pode fazer esse contato através também do site do TRE Bahia, no balcão virtual. Então, no balcãovirtual.tre-ba.jus.br, tanto o eleitor como outras pessoas que têm alguma necessidade de algum pedido a ser feito à Justiça Eleitoral, uma consulta processual, enfim, eles entram no balcão virtual, colocam lá a sua sugestão, a sua informação que ela está precisando, e no caso da multa, ela coloca lá que pagou a multa no dia tal e está precisando com urgência dessa regularização, manda uma cópia do comprovante do pagamento da multa, que aí o servidor do cartório a qual pertence esse eleitor vai providenciar um processamento manual para que seja mais rápido, e aí o eleitor possa retirar do próprio site também do tribunal a sua certidão de quitação. Silvana, muito obrigada. Tenho certeza que ficou muito claro. Você sempre deixa assim claríssimas informações, bem acessível. Então a gente só tem a agradecer a sua participação. Muito obrigada. Obrigada a vocês, Ascom.